O cometa interestelar 3I Atlas, descoberto em julho de 2025, viaja a 58 km por segundo, cerca de 208.800 km por hora. Isso o torna o terceiro e mais rápido objeto interestelar a visitar o Sistema Solar. Essa velocidade supera a do segundo objeto originado em outra estrela, o cometa 2I Borisov, que alcançava 175 mil km por hora, e está acima da faixa dos asteroides típicos, que viajam entre 40 mil e 120 mil km por hora. Essa velocidade e características indicam que ele pode ser até 3 bilhões de anos mais antigo que nosso Sistema Solar, tornando-o possivelmente um dos objetos mais antigos já observado. Essa característica se encaixa em padrões de otimização tanto para a segurança quanto para a economia de combustível em viagens entre estrelas. Se alguém quisesse atacar a Terra, usaria exatamente esse truque: colocar um objeto rápido em uma rota que parece inofensiva, do outro lado do Sol, até que seja tarde demais para identificar sua origem e reagir. Por isso, a órbita do 3I Atlas desperta desconfiança de alguns cientistas, entre eles Horace Drew, conhecido como Red Collie, um cientista e inventor australiano. Segundo ele, essa trajetória não segue os padrões naturais de entrada de corpos celestes e poderia facilitar a liberação de outros objetos menores no Sistema Solar, ou até mesmo um ataque surpresa de longo alcance, reforçando a hipótese de Avi Loeb, um astrofísico da Universidade de Harvard, bastante conhecido na comunidade científica. Arthur C. Clarke, obviamente, imaginava situações assim em seus romances de ficção científica. Eu estou fazendo ciência e não ficção. E acredito que a natureza pode ser muito mais surpreendente do que os roteiros de Hollywood, por exemplo. Quando finalmente entrou em nossa vizinhança cósmica, este objeto manteve a mesma velocidade, diferente de qualquer objeto criado por aqui. Cientistas estudam justamente como essa velocidade carrega a história do cometa, indicando a idade e a provável origem, já exposta por tanto tempo à radiação interestelar. A alta velocidade, além de ser prova de sua vinda de fora, também dificulta qualquer tentativa de interceptação com sondas terrestres, tornando a observação telescópica o principal recurso dos astrônomos. No entanto, algumas análises deixam a situação ainda mais estranha, pois ele parece emitir luz própria, levando à hipótese de que esse objeto possa ter alguma coisa diferente do que sabemos e não ser exatamente um cometa ou pedaço de rocha. Um novo estudo levantou a hipótese de que ele possa não ser natural e levanta algumas hipóteses. Um novo estudo sobre o objeto interestelar 3I Atlas trouxe indícios curiosos que levantam a ideia de que ele possa não ser natural. De acordo com Loeb, as imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble em 21 de julho mostram um brilho concentrado no lado voltado para o Sol. Algo diferente do comportamento esperado para cometas, cuja luminosidade costuma ser mais uniforme e diminuir gradualmente com a distância. O padrão observado é mais parecido com uma fonte de luz própria, semelhante a faróis acesos, o que seria incompatível com um simples reflexo solar. Loeb sugere até a possibilidade de uma fonte de energia nuclear interna, com poeira sendo liberada pela superfície durante a aproximação ao Sol. Outro ponto misterioso é que 3I Atlas não apresenta a nuvem de gás e poeira típica dos cometas. Além disso, sua trajetória é extremamente incomum,
ele passará próximo de Vênus, Marte e Júpiter, algo tão improvável para um objeto natural que a probabilidade estimada é de menos de 0,005%, levantando a ideia de que sua órbita pode ter sido intencional. Explicações naturais não se encaixam bem nos dados coletados e cientistas esperam novas imagens quando o objeto passar perto de Marte em 3 de outubro e principalmente em 17 de dezembro, quando fará sua maior aproximação à Terra. Esses registros poderão confirmar se ele é apenas uma rocha rara ou possivelmente uma tecnologia alienígena. Há alguns dias, o The Times publicou um artigo a respeito do 3I Atlas, acompanhado de uma entrevista com Loeb, o cientista à frente das investigações mais calorosas sobre o cometa. E ele refletiu se ficaria mais feliz caso os próximos dados confirmassem que ele é um cometa natural e concluiu que sim, pois isso eliminaria riscos para a humanidade. Se você olhar no seu quintal, deveria ser cético, porque de vez em quando pode encontrar uma bola de tênis jogada por um vizinho. Esse objeto, com base em seu brilho, pode ter um diâmetro de até 20 quilômetros. Isso é 2 vezes maior que a rocha que matou os dinossauros há 66 milhões de anos. Não há material rochoso suficiente no espaço interestelar por unidade de volume para que uma rocha desse tamanho chegasse até nossa vizinhança na última década. Espera-se que algo assim apareça uma vez a cada 10 mil anos ou mais. Esse é um objeto gigante, 200 vezes maior que o primeiro objeto interestelar que notamos. A questão é, ele poderia estar direcionado ao sistema solar interno? Na verdade, a trajetória desse objeto está alinhada com os planetas ao redor do Sol dentro de 5 graus, e a chance disso acontecer aleatoriamente é de 1 em 500º. Além disso, ele passará próximo a Marte em 3 de outubro, depois perto do Sol, depois Vênus e finalmente Júpiter. A chance de estar tão próximo de Marte, Vênus e Júpiter, por acaso, é de 1 em 20 mil. A pergunta então é, essa trajetória foi projetada com um propósito? Acho que devemos deixar essa questão em aberto e coletar o máximo de dados possível. Sugeri usar a missão Juno, que atualmente está próxima a Marte, para observá-lo quando ele se aproximar em meados de março de 2026, muito próximo, a dezenas de milhões de quilômetros de Júpiter. De fato, a deputada Ana Paulina Luna apoiou essa recomendação em uma carta à NASA. Há também uma câmera de meio metro de diâmetro próxima a Marte, chamada High-Rise, que deveríamos usar porque cada pixel dessa câmera corresponderá a cerca de 30 quilômetros, quando o 3I Atlas estiver a 29 milhões de quilômetros de Marte em 3 de outubro. O maior desafio da astroarqueologia, segundo ele, é que ainda se insiste em tratar todos os objetos como simples rochas. A única forma de saber é pesquisar usando telescópios mais potentes que o Observatório Rubin, que é o mais poderoso do mundo e foi recém-lançado. Loeb critica colegas que descartaram a hipótese de tecnologia com base em dados preliminares, mesmo com o objeto apresentando dezenas de características incomuns. Não se trata de estarmos certos em nossa primeira hipótese. É sobre aprender algo, porque a natureza muitas vezes é mais imaginativa do que nós. Percebemos isso quando descobrimos a mecânica quântica. Ainda não entendemos completamente a interpretação correta, mesmo tendo sido descoberta há um século. Arthur C. Clarke, obviamente, imaginava situações assim em seus romances de ficção científica. Eu estou fazendo ciência e não ficção. E acredito que a natureza pode ser muito mais surpreendente do que os roteiros de Hollywood, por exemplo. Ele contratou novos pesquisadores para o Projeto Galileu, um projeto científico liderado por ele para buscar tecnologia e anomalias extraterrestres, do qual já falamos aqui no passado e que o link está no card e na descrição. E com os dados atuais,
classificou o objeto com nível 4 na escala Loeb de ameaças tecnológicas. No mês passado, defini uma nova escala por causa do 3I Atlas, esse novo objeto interestelar, em que 0 indica um objeto natural, um cometa, uma rocha, talvez rochosa e gelada, e 10 indica um objeto definitivamente tecnológico, que transmite mensagens ou se move de maneiras que não podemos explicar. Nessa escala, eu o classifico como 4 no momento. A ideia de que esse objeto pode ser algo operado nas sombras teria um grande motivo e que foi mencionado na história do problema dos 3 corpos. Ele remete ao princípio da floresta sombria, que surge quando a humanidade, no primeiro livro, capta um sinal de rádio vindo de outra civilização localizada em uma estrela vizinha, chamada Trisolaris, e entende que já está sobre o radar de outra civilização. A ideia é que todo mundo no universo é um caçador furtivo. Qualquer som que você emita pode atrair predadores mais fortes. Assim, logo no início, cientistas e governos decidem que nada pode ser revelado, nem para aliados, porque todo detalhe compartilhado pode traçar nossa localização no cosmos. No segundo livro, essa desconfiança cresce ao ponto de corroer qualquer colaboração. Cada nação cria esquadrões secretos, arquivos ultra-restritos e protocolos militares clandestinos. Quando alguém tenta conversar ou dividir informações técnicas, corre o risco de ser acusado de traição interestelar. Entre cientistas, politicamente opostos e até dentro de uma mesma equipe, a paranoia faz com que ninguém acredite em ninguém. Mensagens cifradas, reuniões atrás de portas trancadas e comandos diretos de desligar sensores até que alguém prove lealdade viram rotina. O ponto aqui é que se até entre nós que somos da mesma espécie, esse tipo de desconfiança existe, imagine as consequências entre civilizações com origem, biologia e história completamente distintas. Essa desconfiança seria elevada a níveis absurdos a fim de garantir que a espécie não seja aniquilada, levando a ações energéticas. No livro, uma dessas civilizações avançadas chegou ao ponto de destruir uma estrela. Menciono essa história porque, segundo rumores, a CIA usa os 2 primeiros livros de Liu Cixin como leitura base para agentes que investigam fenômenos inexplicáveis, mostrando que, na visão deles, as mesmas dinâmicas de segredo e medo usadas entre estados também podem ser a chave para entender como civis e militares reagem a encontros com o desconhecido. Quando a comunicação se torna impossível e a desconfiança insustentável, cada decisão é tomada sob a ameaça de um ataque invisível prestes a acontecer. Este assunto é objeto do nosso próximo especial, que devemos publicar em breve por aqui. Loeb pensou na seguinte situação: a de que um objeto interestelar com propriedades anômalas, como o 3I Atlas, poderia ser o teste de Turing para a inteligência natural da humanidade, criado por alguma inteligência alienígena superior. Em 1949, Alan Turing criou o jogo de imitação, um teste para avaliar se uma máquina consegue mostrar inteligência equivalente à humana. No teste de Turing, um humano faz perguntas a um participante e, se não consegue diferenciar se é uma máquina ou outra pessoa, considera-se que a máquina passou no teste. Todo viajante interestelar sabe que há muitos asteroides gelados nos sistemas planetários, restos da formação de planetas. Um alienígena poderia assumir que qualquer observador inteligente na Terra reconheceria esses astros de gelo ao caírem no planeta, mas a história científica mostra que nem sempre foi assim. Em 1794, o físico alemão Ernst Florenz Chladni propôs que meteoritos poderiam vir do espaço.
Ele reuniu dados de várias quedas e concluiu que tinham origem extraterrestre, mas a ideia foi ridicularizada até que, em 1803, Jean-Baptiste Biot coletou dados sobre a chuva de meteoritos em L'Aigle e a origem espacial foi aceita. Essa mudança de mentalidade mostra que a ciência progride aprendendo com dados anômalos. Em 1º de julho de 2025, 3I Atlas foi descoberto e classificado imediatamente como cometa, seguindo o paradigma aceito desde 1803. Porém, novos desenvolvimentos desde 1957, como o lançamento do Sputnik 1 e casos como o 2020 SO, um estágio de foguete, e o Tesla Roadster da SpaceX, mostram como objetos artificiais podem ser confundidos com rochas sem análise detalhada. O objeto interestelar Oumuamua, detectado pelo Pan-STARRS, apresentou aceleração não gravitacional sem sinais de evaporação cometária. Quando alguém sugeriu que sua origem poderia ser tecnológica, a ideia foi ridicularizada, lembrando a resistência enfrentada por Chladni. Quanto a 3I Atlas, imagens do Hubble mostram um brilho à frente do objeto, mas sem cauda de cometa, e a espectroscopia não encontrou gases típicos de cometas. Para explicar seu brilho, considerando que reflete apenas 5% da luz, o núcleo precisaria ter 20 quilômetros de diâmetro, mas o material disponível no espaço interestelar só permitiria um objeto desse tamanho a cada 10.000 anos. Uma possibilidade é que ele seja tecnológico. Sua trajetória é retrógrada e quase alinhada ao plano dos planetas, algo que ocorreria por acaso em apenas 0,2% das situações, e ainda passa perto de Marte, Vênus e Júpiter, com chance de 0,0005%. A pluma de poeira poderia vir de uma camada muito fina de sujeira acumulada durante sua longa viagem pelo espaço. Isso faz de 3I Atlas um tipo de teste de Turing para a inteligência humana. Se especialistas continuarem dizendo que a ideia de origem tecnológica é nonsense ou um insulto ao trabalho em andamento, um avaliador alienígena poderia concluir que a humanidade falhou no teste. Uma forma de testar sua possível tecnologia seria enviar uma mensagem: "Olá, bem-vindo ao nosso bairro. Paz." Se for confirmado como tecnológico, organizações internacionais terão de decidir rapidamente como reagir, como se recebêssemos um visitante inesperado no quintal. Ele pode até ser hostil, já que sua trajetória parece projetada para evitar detecção, aproximando-se por um ângulo que dificulta observações da Terra e torna impossível interceptá-lo com foguetes comuns. A velocidade deste objeto é de 58 km por segundo, cerca de 208.800 km por hora, e também cerca de 4 vezes a velocidade de lançamento da New Horizons, tornando qualquer perseguição impraticável. Outro fato curioso é que 3I Atlas vem da direção do centro da Via Láctea, onde a densidade estelar dificultou sua detecção até julho de 2025. Loeb afirma que, se tivesse sido descoberto 1 ano antes, seria possível enviar uma sonda para interceptá-lo, mas agora isso não é viável com a tecnologia atual. Pequenas manobras poderiam lançar sondas em direção a planetas próximos e a trajetória favorece uma aproximação discreta da Terra com um ponto ótimo de interceptação no final de novembro ou início de dezembro de 2025. Caso seja detectada a aceleração não gravitacional, isso pode indicar intenção de alterar a rota para Júpiter, que está próxima do caminho do objeto.
John Brandenburg, um físico de plasma, com passagens por instituições importantes como o Laboratório Nacional Sandia e a NASA, defendeu a ideia de Loeb, desenvolvendo uma teoria controversa sobre Marte, afirmando que o planeta vermelho foi bombardeado por explosões nucleares gigantes no passado, baseada no estudo de dados químicos da atmosfera marciana. Brandenburg encontrou algumas evidências em Marte que chamaram sua atenção. Ele observou uma quantidade muito alta de xenônio 129 na atmosfera, um gás que na Terra aparece principalmente após explosões nucleares ou testes atômicos. Além disso, ele detectou concentrações elevadas de urânio, tório e potássio radioativo na superfície. Para ele, esses elementos não podem ser explicados por processos naturais. As armas não só acabaram com a civilização, como também destruíram a biosfera de Marte, que nunca poderá se recuperar. Brandenburg comparou essas assinaturas químicas com locais de testes nucleares na Terra e afirmou que são muito semelhantes. O físico acredita que essas evidências indicam duas explosões nucleares massivas em Marte há centenas de milhões de anos. As melhores estimativas para a escala de tempo baseadas em evidências isotópicas é que isso aconteceu há 300 milhões de anos. Segundo sua teoria, Marte no passado era parecido com a Terra, com oceanos, atmosfera densa e vida, e abrigava duas civilizações com tecnologia comparável à dos antigos egípcios. Ele sugere que essas civilizações foram exterminadas por uma raça alienígena hostil que lançou bombas nucleares gigantes sobre o planeta. E, curiosamente, essa ideia se encaixa exatamente com a história de O Problema dos Três Corpos, que a CIA utiliza como referência no treinamento de agentes. As explosões teriam ocorrido no ar e não no solo, já que não há crateras nos locais com maior radiação, devastando o clima e destruindo a atmosfera, liberando energia equivalente a 10 bilhões de megatons, muito mais poderosa que qualquer arma já criada na Terra. A humanidade não é a espécie mais maligna do cosmos. Nós não somos uma aberração da natureza. Nós somos parte do tecido do universo. E nem tudo no universo é amigável. A maioria dos cientistas rejeita a teoria de Brandenburg, dizendo que o xenônio 129 e outros elementos radioativos podem ter origem natural, como impactos de asteroides ou processos geológicos antigos, e que o estudo foi publicado apenas em revistas de baixa credibilidade. Mesmo assim, ele continua defendendo suas ideias e alerta que a mesma raça alienígena que teria destruído Marte poderia representar uma ameaça à Terra no futuro. No entanto, qualquer tentativa de interceptar o objeto deveria ser feita de forma pacífica. Segundo o Dr. Stephen Greer, essa possibilidade é real, e muitas dessas civilizações continuam vindo e saindo do sistema solar. Algumas estão chegando pela primeira vez, outras já passaram várias vezes, e algumas fazem passagens regulares para dar suporte aos membros de sua espécie que já estão instalados nos planetas do sistema solar, incluindo a Terra. Mesmo sendo pacíficas, algumas estão cansadas de nos tolerar, vendo suas naves abatidas, seus habitantes capturados e sua tecnologia roubada usada como arma. Isso não é um aviso. É um limite. Se continuarmos, eles vão intervir, e o resultado não será algo que vamos gostar. Essas civilizações no espaço estão absolutamente cansadas disso. E deixe-me deixar claro, isso é um aviso e também uma ameaça. Se continuarmos nesse caminho por muito mais tempo, os perigos para as civilizações pacíficas no espaço e outras civilizações transdimensionais baseadas no espaço se tornarão insustentáveis. Estamos em uma crise e precisamos resolver isso. A forma de resolver será desativar completamente esses sistemas de armas agressivas.
Uma das ordens executivas que recomendei ao novo presidente e ao Congresso é a cessação imediata do uso desses sistemas para atingir e derrubar essas naves por meio de esforço forçado, em vez de um contato pacífico. Precisamos transformar essa espada e todas as ferramentas que eles têm em instrumentos de contato pacífico e aberto, sem a motivação egoísta de roubar e fazer engenharia reversa de mais tecnologia deles. Já fizemos isso. Isso já acontece há 70 ou 80 anos. Não precisamos reinventar essa roda. Precisamos divulgar as tecnologias que já existem e que podem ser usadas pacificamente, não apenas as que voam, mas a geração de energia. That are to be used peacefully, not the things that fly, but the energy generation. Não precisamos sair de um programa antigo para algo igualmente equivocado, que use tecnologias relacionadas a operações agressivas ou forçadas. Não deve haver mais tomada forçada dessas naves. E não deve haver mais ataques a elas com qualquer tipo de arma eletromagnética. Isso precisa ser feito por uma ordem executiva e uma lei aprovada pelo Congresso, e depois precisa ser aplicada. A forma como isso será aplicado é por meio de equipes de forças especiais que saíram do serviço militar e agora estão prontas para trabalhar sob uma equipe de aplicação da lei nos Estados Unidos. Há outra equipe sendo formada para operar no exterior. Estou envolvido em instruí-los e tentando prepará-los, mas eles não podem agir. I'm involved with briefing them, and I'm involved in trying to get them up to speed, but they can't act. My friends, listen. We live Amigos, ouçam. Vivemos supostamente em uma democracia. Eles não podem agir a menos que o presidente e o Congresso ajam, pois do contrário seriam inconstitucionais e agiriam por conta própria, o que eles não querem. Querem operar sob a regra da lei e da Constituição. Por isso, precisamos escrever aos nossos líderes e explicar. Por favor, aprovem as ordens executivas que o Dr. Greer forneceu no documento de instrução presidencial e no documento para o Congresso. Em breve, vamos publicar todo esse documento, com algumas partes ocultadas por razões sensíveis, para que todos que estão ouvindo e todas as pessoas no mundo possam ler. Vai ser algo que prende a atenção. São cerca de 310 ou 320 páginas. Dr. Greer, tenho uma pergunta muito importante para você. Tenho certeza de que há pessoas ouvindo isso agora que estão pensando: os extraterrestres traçaram uma linha vermelha, e se isso continuar, eles não vão tolerar. Eles virão aqui e vão intervir. E essas pessoas estão dizendo: fantástico, finalmente. É exatamente o que queríamos. É isso que estávamos esperando. Então não precisamos fazer nada, pois os extraterrestres vão vir e resolver isso para nós. Pode explicar por que realmente não queremos que isso aconteça? Essa intervenção externa por parte dos objetos de inteligência não humana seria o pior cenário, o pior de todos, porque já existe uma predisposição na natureza humana para acreditar que isso seria uma invasão violenta. Basta olhar para A Guerra dos Mundos ou para Independence Day. Esses filmes basicamente mostram como uma revelação forçada e direta pelos extraterrestres seria interpretada. Além disso, toda a mídia já foi condicionada a acreditar nisso desde o final dos anos 50 e início dos anos 60, quando dominamos o controle gravitacional e passamos a ter nossos próprios veículos de reprodução alienígena, naves construídas por nós a partir de engenharia reversa. Foi então que começamos a realizar as chamadas operações de mutilações, abduções, explosões de vilarejos na África e na América do Sul. Tudo isso já foi revelado. Of mutilations and abductions, blowing up villages in Africa and South America. Everything that we've disclosed about this. Os primeiros dados do telescópio espacial James Webb sobre 3I Atlas, observados em 6 de agosto de 2025 e divulgados em 25 de agosto, mostraram uma pluma gigante de gás carbônico com pouquíssima água e monóxido de carbono, algo muito diferente do que se vê em cometas comuns.
A nuvem ao redor dele é dominada por CO2, e a proporção de CO2 para H2O é 8 vezes maior, indicando que o núcleo é extremamente rico nesse gás. A perda de massa é impressionante. 130 quilos por segundo de CO2 contra apenas pouco mais de 6 quilos de água por segundo, 16 vezes mais extrema que cometas comuns. No sistema solar, encontramos apenas um objeto com características próximas desse comportamento. Um objeto de 38 quilômetros na nuvem de Oort, considerado um dos mais estranhos já observados. Este é o C2016R2. Assim como o 3I Atlas, ele apresenta alta concentração de gases como o CO2 e padrões incomuns em relação à água. Loeb reforça a ideia de que este objeto pode não ter chegado por acaso, mas seguido uma rota planejada. Apesar de passar muito perto de Júpiter, os cientistas alertaram que a sonda Juno não tem combustível suficiente para fazer as manobras necessárias e observar o objeto. Por isso, está sendo estudada a possibilidade de usar sondas em Marte para registrar imagens, já que ele também passará próximo do planeta. Seria o encontro alienígena hostil ou amigável? É difícil saber, mas uma coisa é certa: se acontecer, é bem possível que eles sejam vizinhos do Sol. Hoje, existem 3 formas principais de buscar civilizações tecnológicas alienígenas: captar transmissões deliberadas, encontrar vestígios de visitas ao nosso sistema solar e detectar grandes obras de engenharia no espaço. Astrônomos têm usado essa última abordagem, vasculhando dados recentes em busca de assinaturas de estruturas que orbitam suas estrelas e identificaram 7 candidatos que merecem estudo mais detalhado. Todos estão a menos de 1000 anos-luz, são estrelas anãs vermelhas, e o excesso de infravermelho pode indicar megaestruturas que absorvem luz visível e liberam calor.